Olá, sejam muito bem-vindos ao blog Epifania. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre essa obra incrível aqui, esse grande clássico, que é Jane Eyre. Então hoje eu trago aqui para o canal a minha primeira resenha, as minhas impressões de leitura sobre uma obra incrível. Creio que foi a obra mais marcante que eu li em 2018. Não foi um ano muito produtivo em termos de leitura, mas eu creio que, mesmo se fosse, essa obra com certeza teria sido uma das mais marcantes. Vai ficar aí entre as minhas favoritas pelo resto da minha vida, creio eu. Eu li ela até mais ou menos a metade nessa versão aqui, que é a versão da Nova Fronteira, da coleção Biblioteca Áurea, que eles fizeram recentemente. É também uma edição muito boa, mas eu confesso que eu prefiro a da Azahar. A gente sabe que é uma obra muito conhecida por abordar as questões de gênero, né? A gente sabe também quão à frente de seu tempo a Charlotte Brontë estava quando escreveu essa obra, quando colocou em xeque as questões de gênero, quando trouxe à tona uma personagem feminina forte, inteligente e rebelde, que demonstrou tanta complexidade interna quanto outros personagens masculinos traziam. Então, ela trouxe à tona a mulher enquanto ser humano, né? Ela trouxe à tona essa complexidade humana também para o gênero feminino, que hoje pra gente pode parecer muito óbvio, mas que pra época definitivamente não era. Se hoje nós mulheres já temos dificuldade em lidar com uma sociedade reconhecidamente machista e patriarcal, que dirá mulheres que viviam na era vitoriana, né? O livro ele foi publicado em 1847, foi o período em que o Reino Unido ele foi governado pela Rainha Vitória, um contexto histórico de extrema importância para o Reino Unido e de grande desenvolvimento artístico e cultural também. Trata-se de um período em que os valores morais eram extremamente rígidos, e isso a gente também pode notar ao longo da obra, ao entrar em contato com a história da Jane Eyre. E a obra ela vem trazer à tona aí diversas críticas sociais, principalmente relacionadas, sim, à questão de gênero. É por isso que considera-se Jane Eyre uma obra de cunho feminista. Bom, então, como eu estava dizendo, a Charlotte Brontë ela publica esse livro no ano de 1847 e essa publicação ela vem sob o pseudônimo de Currer Bell. Por quê? Para esconder o gênero da autora. Então não era comum que mulheres escrevessem naquela época. A gente consegue perceber também através da história que nesse período mulheres trabalhavam ou como governantas ou como professoras. A Charlotte, inclusive, era uma professora e, apesar de não ser uma autobiografia da Charlotte Brontë, e é muito importante sempre entender isso, qualquer obra literária ela vai manifestar aspectos relacionados à vida pessoal do autor, né? Alguns aspectos autobiográficos. O que não significa que Charlotte Brontë e Jane Eyre são a mesma pessoa, então entendam isso, tá? É muito importante entender isso. Mas eu selecionei aqui alguns pontos autobiográficos da autora que eu percebi que se correlacionam com a história. Mas para isso eu vou primeiro contar com spoilers a história da Jane Eyre, porque eu quero realmente fazer aqui um panorama bem completo de resenha. Bom, então quando você pega a obra, vai estar escrito aqui Jane Eyre, e aí você abre, você vai encontrar o subtítulo Autobiografia. E aqui, como eu já disse, não trata-se de uma autobiografia da Charlotte Brontë. Trata-se de uma autobiografia da personagem Jane Eyre, que vai narrar em primeira pessoa a sua própria história. Então a gente vê aqui uma retomada de um gênero chamado romance de formação, que nasce lá na Alemanha com o escritor Goethe. E o romance de formação, ele é um tipo de história que vai girar em torno de um personagem e que vai acompanhar aí o desenvolvimento desse personagem,
ao longo da história, desenvolvimento físico, moral, psicológico. Então é realmente isso que a gente vai encontrar em Jane Eyre. Ela vai aí contar relatos de sua vida, desde a sua infância até a sua idade adulta. Então a gente vai acompanhar aí esses momentos, né, da personagem. Ela vai escrevendo como se fosse um diário mesmo. E a história ela vai começar na infância da Jane, que vive com uma tia, já que ficou órfã de mãe e pai. E essa tia, ela maltrata muito a garota, tanto ela quanto os primos. Ela tem 3 primos. E eles maltratam muito ela no início da história. E um dia essa tia ela resolve mandar a Jane para Lowood, um internato, uma escola. E apesar dos maus tratos que a Jane sofre nessa escola, eu particularmente vi a ida da Jane para Lowood como um divisor de águas na história dela e como uma libertação daquele ambiente em que ela vivia encarcerada. Porque a tia dela literalmente trancou ela num quarto e tratou ela como um bicho. Então a Jane ela vive nessa escola por 8 anos como estudante e ela descobre nos estudos um meio de se libertar, uma válvula de escape. Eu acho que para mim é a crítica que mais merece ênfase, que é justamente a libertação da personagem através dos estudos, da busca por conhecimento, da inteligência, né? Então ela acha aí uma válvula de escape nos estudos, na leitura, porque é justamente através dos estudos que ela vai começar a conquistar a tão sonhada independência. E é justamente esse desejo de independência, esse desejo de ser dona da sua própria vida, dona de si, que vai nos apontar uma personagem tão rebelde, uma personagem de cunho feminista e que vai trazer à tona essas questões de gênero. Depois de 8 anos, a Jane ela se torna professora de Lowood, mas ela decide num dado momento que ela não queria ficar ali para sempre, que ela queria conhecer o mundo, né? Ela também viveu aprisionada ali, então ela passou 18 anos da vida dela aprisionada, primeiro na casa da tia e depois nessa escola que era um internato. E aí ela consegue um emprego em Thornfield. E lá ela também vai atuar como professora de uma garotinha que vivia naquela casa. E é quando ela conhece o Mr. Rochester, que é o proprietário de Thornfield, e ela acaba se apaixonando por ele. E eles se conhecem, a princípio, de forma muito conflituosa. Ele trava um embate mesmo com a Jane e vai provocando ela. Sim, ele age como um embuste no começo da história dos dois. Não sei se eu consegui perdoar ele pelo modo embuste que ele ativou no começo da história dos dois. E ela não abaixa a guarda pra ele. Ela a todo momento se coloca, se posiciona, sempre educadamente, mas também muito sincera. Então, a todo momento, ela se impõe enquanto pessoa e impede igualdade. Independente de ser sua funcionária, né, funcionária da casa, da propriedade dele, ela não se submete em nenhum momento a ser inferiorizada por meio do diálogo, muito pelo contrário. O diálogo, ele se dá o tempo todo, impede igualdade. E a personagem, ela vai se apaixonando e se envolvendo cada vez mais. E há sempre alguns mistérios que rondam a casa, coisas que acontecem, que eu também não vou especificar, mas há sempre mistérios ali e que intrigam muito a Jane. Num dado momento da história, o Mr. Rochester, ele se declara, pede a Jane em casamento e ela, apaixonada, aceita. Mas fica muito nítido para o leitor nesse ponto da história que ela trava um embate consigo mesma entre liberdade e submissão. Então ela questiona se ele não vai esquecê-la depois de um tempo, ela questiona como é que vai ser essa vida, como ela vai ser tratada. Então isso incomoda ela, mas ela vai até o fim. Só que no dia do casamento, ela descobre que ele já era casado e que a mulher vivia dentro da casa. E aí ele leva ela até lá e mostra que tratava-se de uma louca que vivia aprisionada. A mulher dele, a personagem, chama-se Berta e ela tem um papel muito mais importante do que de fato parece no primeiro momento da história. A Berta, louca e aprisionada, ela é vista por alguns como um reflexo metafórico da Jane. Ela pode estar relacionada a essa rebeldia e essa selvageria da Jane, que
tá dentro dela e que ela quer externalizar e ela não consegue. Isso eu encontrei nesse livro aqui, ó, que é uma espécie de almanaque de literatura e que traz estudos muito pertinentes de algumas obras e também de alguns períodos literários. Então, para quem gosta de literatura, vale muito a pena ter esse livro. E aqui existe uma parte que vai falar só sobre Jane Eyre. E nesse quadrinho aqui, ó, ele faz uma comparação com a Jane e com a Berta, ó. Então, a Jane, ela ouve vozes e a Berta é considerada louca. A Jane aprendeu a reprimir as emoções na infância e no início da juventude. E aí a gente também não pode esquecer que ela viveu boa parte da sua vida encarcerada, trancada. A Berta manifesta raiva, paixões e emoções turbulentas. Quando criança, Jane reage como um gato louco ao ser trancada num quarto por sua tia. Berta rosna como um estranho animal selvagem. Jane é aprisionada dentro de casa e Berta é literalmente encarcerada. Além disso, eu não pude deixar de fazer essa comparação da capa, né? Que aqui a gente tem uma pessoa mais retraída, um retrato mais aprisionado, assim como nessa capa aqui, ó, da Nova Fronteira. E ao mesmo tempo tem essa mulher saindo, né, de dentro dela, com essa força, com essa vontade, com esse desejo de viver. Então eu achei que a editora Zahar pontuou muito bem essa capa, acho que descreveu perfeitamente a personagem. E além disso, a Berta ela pode também trazer à tona um retrato das mulheres que se casam, principalmente naquele período, que são trancadas, que são encarceradas, que perdem a própria identidade. Os escritores, até então, eles descreviam a mulher como anjos ou como monstros. E anjos representavam mulheres submissas e monstros, mulheres rebeldes, né? Ainda hoje a gente sempre vê quando uma mulher ela se manifesta, qualquer coisa, ela é chamada de louca. Então a gente vê aí um retrato claro da temporalidade da obra, da universalidade da escrita da Charlotte Brontë. E no momento que a Jane ela descobre que o Mr. Rochester ele era casado, ela resolve abandonar a casa, ela desiste do casamento, ela desiste de viver aquele amor e ela vai embora. Ela não tinha muito dinheiro quando ela deixou a casa, quando ela deixa Thornfield, né? Então ela passa alguns dias à deriva, até que ela vai pedir ajuda em uma casa, desmaia na porta da casa e o dono da casa que estava chegando, ele acolhe ela e ela passa a morar por um tempo com eles. Nessa casa viviam duas irmãs, um irmão, né, o dono da casa, e uma governanta. A Jane se sente muito acolhida por todos ali, exceto pelo irmão, pelo dono da casa. Ele sempre se mostra muito fechado, uma pessoa muito ríspida. E já com as duas irmãs, ela realmente estabelece uma relação de irmandade, ela se sente muito próxima delas. Até que um dia ela recupera a sua saúde e ele oferece um emprego para ela em uma escola, onde ela teria moradia, e então ela vai. Um dia ele chega na casa dela e mostra a ela uma carta que era de um tio, e esse tio era muito rico e deixou toda a sua herança para Jane. Nesse mesmo dia, eles descobrem que são primos. E aí a Jane, que tinha recebido uma herança enorme, ela resolve dar a liberdade aos seus primos também e divide a sua herança com eles. Eles passam todos a viver juntos, a conviver juntos. As primas também conseguem a sua independência, a sua liberdade. Antes ambas trabalhavam como governantas. E o primo dela, ele é uma espécie de missionário da igreja e ele sempre fica observando a Jane. E vale mencionar que ao longo de toda a obra a gente percebe uma presença muito forte da religiosidade. Inclusive nessa versão da Zahar, que foi nela que eu terminei de ler, existem muitas notas de rodapé que vão mostrar pra gente diálogos que estejam relacionados a passagens bíblicas e tudo mais.
Ele estava sempre observando a Jane e num belo dia ele a pede em casamento. Ele diz que ela tinha um perfil de mulher discreto e que iria ajudar na missão dele. Ela fica em dúvida e resolve procurar saber como é que tá vivendo o Mr. Rochester. Então ela retorna a Thornfield e ela descobre que houve um incêndio, que a Berta provocou um incêndio, ela morre. E o Mr. Rochester, ele fica muito ferido e ele guarda sequelas daquele acidente, daquele incêndio. Então ela vai até ele e ela decide ficar com ele. Então os dois terminam juntos. Alguns artigos que eu li para trazer, né, essa resenha para vocês, eles dizem que ela acaba se rendendo à submissão no momento em que fica com o Rochester, né? Em que ela cede a esse amor. Eu, na verdade, não acredito, porque isso só aconteceu no momento em que ela se torna uma mulher independente financeiramente, né? E no momento em que ele também se torna um homem livre com relação ao casamento dele, então ela não abre mão dos valores dela. E uma das sequelas do Mr. Rochester é ficar cego, então ele passa a depender dela. Então, na verdade, há uma troca aí nos papéis e quem passa a ser submisso a ela é ele, que vai precisar dela ao longo de sua vida e até para guiá-lo, né? Até para ser os seus olhos diante do mundo. Então, eu particularmente não acredito nessa versão da submissão, muito pelo contrário, eu acho que ela vive esse amor, né? Ela não deixa, como eu disse, os valores dela de lado, mas diante da mudança de condição de vida de ambos. E com relação aos aspectos autobiográficos que a gente percebe entre a Charlotte e a Jane Eyre, ela fica órfã de mãe, ela não fica órfã de pai, mas ela passa a ser criada por uma tia. A Charlotte, assim como a Jane, ela também vai para um internato e também sofre maus tratos lá. Há um surto de tuberculose em Lowood, que é um momento muito marcante da história da obra. Nesse internato que a Charlotte passa a viver, esse surto também acontece. E aí a gente tem também a comparação da profissão de professora. Um outro aspecto que vale lembrar são os traços da literatura gótica que se manifestam através dos locais que são sombrios. A própria casa do Mr. Rochester é um lugar muito sombrio. Os campos, a presença do bucólico, né? Então tudo isso também é manifestação aí dessa literatura gótica. Eu não vou dizer em detalhes, porque senão eu vou ter que contar também outras partes da história. Eu acho que já teve muito spoiler até aqui. Bom, gente, então é isso. Eu adorei trazer as minhas impressões de leituras aqui pra vocês. Pretendo trazer cada vez mais. Podem me dar dicas de livros que vocês queiram ver por aqui. E, por favor, não deixem de ler a obra. Em um resumo detalhado que se faça vai conseguir transmitir a você o real valor de ler essa obra, de entrar em contato com essa história. Então, por favor, leiam Jane Eyre. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais, compartilhe com pessoas que vocês sabem que gostam de literatura. E é isso, até o próximo vídeo.